Fala, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Horizontes Inquietos, composto por alunos do IFRN Campus Canguaretama. E eu sou o Henrique. E eu sou a Vitória. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que atravessa gerações e carrega um contexto histórico muito importante: a saúde mental dos estudantes diante da pressão por desempenho, futuro e expectativas familiares. Isso aí, e para enriquecer essa discussão, conversamos com alguns alunos do IFRN selecionados especialmente para este episódio e recolhemos diferentes visões, né, sobre como essa pressão aparece no cotidiano escolar da gente aqui no nosso campus, né? Nós iniciaremos agora o podcast com 2 alunos da turma de Eventos 4, perguntando qual a opinião deles sobre esse assunto, o que é que eles acham e a visão deles sobre isso. Abrindo o bloco de perguntas aqui agora com 2 jovens de Eventos 4. E a primeira pergunta é: quando você pensa na palavra pressão escolar, qual é a primeira imagem ou sensação que vem na sua cabeça? Assim? Primeira imagem, sensação que vem na minha cabeça é muito a cobrança. A cobrança tanto externa, das pessoas ao redor, famílias, tanto interna de si mesmo, de se autoprovar sempre, sabe? Sim. E o que é que você acha também? Quando fala do termo pressão escolar, eu acho que vai mais além em relação às notas, às cobranças dos professores, e ainda você tem que, tem que cumprir toda a carga horária, existe uma rotina, não é só as 6 horas de aula que a gente cumpre aqui, mas quando manda trabalho, a gente tem que fazer as coisas em casa. Então a pressão escolar, ela vai muito mais além do que o ambiente escolar, também vai para o externo, a demanda, o desgaste. Então a pressão escolar também, ela impacta muito também no nosso emocional também, pela pressão. Então eu creio que é um tema muito amplo, é um significado muito amplo. E eu acho que é muito disso que você falou mesmo, do emocional, porque eu acho que é praticamente o primeiro contato que a maioria dos jovens tem com a pressão de fato, que futuramente isso vai ser a pressão do trabalho, né? A pressão da vida, de vários outros âmbitos que a gente tem também na vida da gente como um todo, né? No que a gente vai evoluindo, vai crescendo e etc. Continuando aqui o nosso bloco de perguntas, vocês sentem que a cobrança vem mais da escola, da família ou de você mesmo? E expliquem o porquê. É um conjunto. Eu não posso colocar parcial em um só fator. Não. É um conjunto, uma junção de todos. A escola em si, ela nos cobra em relação à nota, a trabalho, ao desgaste e tudo mais. Então existe também a questão de tirar uma nota boa para a gente conseguir, mas não só a nota boa, a gente tem que ir o máximo possível, sugar o máximo de matérias também, de conteúdos e sair e evoluir, né? Sair melhor do que a gente entrou. A família também é outro fator que nos cobra mais, porque existe muito em reuniões de família: o que você quer ser? Qual é a sua profissão futura? Que faculdade você quer entrar? Então é mais uma relação social, a família. Então aquela cobrança social, de responder socialmente o que eu quero ser. Esse emprego, ele vai trazer uma boa reputação dentro da sociedade, dentro da minha família. Então existe muito isso também. E eu mesmo, porque enquanto existe a minha família de um lado, enquanto existe a escola do outro, existe uma batalha entre eu mesmo. Então, eu preciso, muitas vezes, tomar posicionamento, tomar atitude, entendeu? Então, eu preciso saber, eu preciso ter posicionamento e ter uma escolha certa. Então, é um conjunto de coisas que me deixa sobrecarregado. E o que é que você acha também, assim, nesse quesito? A gente teve a visão dela agora, a gente queria saber um pouco da sua também. Bom, eu diria que a cobrança interna que eu tenho, ela, por origem, já é oriunda da minha família. Porque, por exemplo, na minha família, eu tenho 5 tias professoras e desde criança eu sempre fui muito cobrada, sabe? Aquela frase: estude para você ser alguém na vida. Então isso sempre me carregou, essa cobrança desde criança.
De tipo, não ser o aluno que tira 8, ser o aluno que tira 9,5 ou 10. E se eu tirar 8 é porque eu tô faltando alguma coisa e eu tenho que melhorar ao máximo para chegar o mais perto de um 10. E essa cobrança sempre me acompanhou na minha vida por todo o quesito da minha família. Então, às vezes, eu acredito que não é tanto própria minha, mas que construíram isso em mim desde a minha infância e isso hoje reflete na minha visão na escola e nos convívios. Essa cobrança, eu acredito que é um assunto amplo, porque depende muito do contexto da vida de cada pessoa. Um exemplo, citou que ele tem 5 tias professoras. Eu tenho uma tia professora, meu pai é pescador, minha mãe é dona de casa, e é um contexto totalmente diferente do de... Mas essa pressão vem muito interna de mim para mudar a realidade da minha família. Então eu tenho essa pressão por causa desse contexto da minha vida e tu tem essa pressão interna por causa de todo o contexto da família dele também. Então a pressão dele vem interna e externa. E eu acredito que é muito isso, é essa questão do contexto de cada pessoa, do contexto social, e essa pressão vem interna, vem da família, vem das pessoas, vem ao decorrer da vida, quando você vai se mostrando ser uma pessoa que quer estudar. Então, essa pressão vem vindo naturalmente, é normal, mas eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com essa pressão e fazer o que a gente se sente bem, se sente feliz, estar numa pressão, mas sabendo que estamos correndo atrás de algo que a gente quer muito. E eu acho que é muito legal isso, porque nessa roda aqui a gente conseguiu ter várias perspectivas diferentes, né? Sobre esse quesito. E, por exemplo, eu nunca senti muita pressão da escola, nem da minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma pressão muito forte comigo mesmo. Isso em vários âmbitos, não só na escola também. Porque eu nunca senti muito essa coisa da escola. Minha família sempre foi muito assim, ó, vá lá, você sabe qual é o seu papel, você sabe o que é que você tem que fazer. Então, vá lá, siga, porque eu acho que eles eram um pouco assim, porque eles já percebiam que eu tinha muito essa cobrança comigo também, então eles não iam fortalecer mais aquilo, né? Então é muito legal isso da gente ter esses vários âmbitos e ver também que cada aluno, ele tem a sua história, sua realidade, isso. Suas particularidades, assim, dentro da escola e isso... Cada um recebe a pressão de uma maneira diferente. Exatamente. Independentemente da situação, mas... é por causa do contexto. A gente recebe essa pressão, mas de maneiras diferentes. E eu acredito que vai muito além, porque o problema não é que tenha a pressão. O problema é como a gente vai lidar com isso, né? Se isso vai impactar a gente de uma forma positiva, porque a gente vai conseguir fazer as coisas com mais qualidade, ou se isso vai ser negativo pra gente, causando alguns problemas, como, por exemplo, crise de ansiedade, preocupações desnecessárias e essas outras coisas que acabam vindo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que deu pra gente entender legal aqui como que, na visão dos alunos, né? Como é que funciona essa pressão nas escolas e várias perspectivas diferentes, como eu disse aqui anteriormente, sobre essa questão, né? Então a gente finaliza aqui o bloco de perguntas e é isso. Como foi observado na entrevista com os estudantes, não é apenas sobre prova difícil, é sobre tudo que vem junto dela. A ansiedade, a autocobrança, as noites mal dormidas, aquela sensação de que você precisa dar conta de tudo o tempo todo. E foi ouvindo colegas, professores e até passando por isso na pele que a gente percebeu que esse tema precisava ser discutido. Não só entre amigos, mas num espaço maior. É, muito disso, né? E aí quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe que isso é um assunto sério mesmo, de verdade.
Porque tem estudo internacional, tem pesquisador brasileiro, tem filósofo, tem psicólogo, todo mundo tentando entender como essa cultura da performance e da expectativa afeta o estudante por dentro, né? Ainda mais quando a gente viu essas visões aqui que a gente teve agora nas entrevistas, a gente percebe entender mesmo diretamente como que isso está acontecendo nos dias atuais. E até a questão das redes sociais também é um fator que influencia muito nessa pressão escolar e nessa cobrança. A cobrança em vários outros fatores e também na questão da pressão escolar, porque a gente vê pessoas passando em medicina, fazendo cursinho, é aquela competição a todo momento. Então, a gente navegando pelas redes sociais várias horas por dia, aumenta mais ainda essa pressão, essa autocobrança, essa competitividade que a gente tem mentalmente e com as outras pessoas. Eu acho que é muito isso mesmo da rede social, do estereótipo, de a gente ver gente o tempo todo divulgando e vendendo querendo influenciar as pessoas como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo fosse conseguir atingir aquele mesmo desempenho, se usasse aquele mesmo método, se fizesse aquela mesma coisa que eles estão fazendo, eles vão conseguir atingir aquilo, sendo que cada pessoa tem sua individualidade, né, suas particularidades. Cada pessoa tem sua história. É o que a gente conversou também com os estudantes, né? Cada um tem a sua realidade. Então, não é apenas estudar, é todo o contexto da vida daquela pessoa. Gente, e continuando essa conversa sobre a pressão escolar, a ansiedade, tem um livro que é muito bom para entender o mundo de hoje, que se chama A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele fala de um conceito que combina muito bem com o que a gente vê na escola, que é a ideia de que vivemos numa sociedade que não precisa mais impor regras de fora, porque a gente mesmo se cobra o tempo inteiro. É o que a gente conversou muito também com os estudantes, que é essa pressão interna muito grande, a depender do contexto, mas sempre tem essa pressão dentro da gente. Então, é também aquela história de que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, tem que ser o melhor, tem que render, tem que dar conta de tudo. É bem complicado, e pensando também no lado feminino, é mais complicado ainda essa questão de que a gente tem que dar conta de tudo, principalmente agora. Nós somos a primeira geração de mulheres que temos que dar conta de tudo atualmente. Então, é algo bem difícil pra gente nessa geração, mas que vamos conseguir atravessar essa dificuldade. E eu concordo contigo, eu acho que isso da pressão em cima das mulheres hoje em dia, do feminino dentro das escolas, eu acho que é algo bem... que é pouco falado hoje em dia, mas que tem de fato essa questão, né, forte do aumento da demanda, da pressão sobre as mulheres nas escolas, né, as meninas. E agora a gente vai pro quadro Sua Opinião Não é Ciência. E pessoal, vamos trocar uma palavrinha agora com a Vivian Borges, que ela vai falar um pouco sobre como é a mentalidade dos pais acerca do tema e como isso pode impactar na saúde mental dos filhos. Ela é psicopedagoga, especialista em TDAH, transtornos de aprendizagem, em educação especial inclusiva, em aba com certificação internacional e pós-graduada em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, vamos ver aí o que ela tem para falar pra gente e absorver muito conteúdo legal. Você não trabalha, você não faz nada o dia todo, só fica deitado. É a sua obrigação tirar notas altas na escola. Essas são algumas frases ditas com frequência por alguns pais. A pressão para tirar notas altas pode gerar um peso enorme, causando ansiedade, medo de errar e até baixa autoestima. Eu não estou dizendo que o empenho não é importante, afinal, a dedicação é fundamental para o aprendizado e para a construção de hábitos saudáveis de estudo, principalmente. Mas embora seja natural querer boas notas dos filhos, o que define uma criança vai muito além disso. Eu sei que muitos pais enfrentam uma rotina difícil e todos querem ver seus filhos prosperando. Mas é importante entender que o que realmente importa
não são só as notas altas, mas o desenvolvimento emocional, social e o esforço e dedicação ao aprendizado. Focar apenas no resultado final pode fazer com que eles percam até o prazer de aprender e comecem a associar o estudo ao medo de falhar. Por isso, repense, reconheça mais do que o resultado. Reconheça o caminho percorrido, os avanços e o esforço nas tarefas. E agora chegamos ao fim do nosso podcast. Hoje vimos o quanto essa discussão é importante e ela ocorre em todos os estudantes, desde estudantes do IFRN, estudantes de outras escolas, mas estudantes que estão buscando uma melhora de vida, que estão no meio acadêmico. Essa pressão escolar está presente em todos eles. E é muito importante todos eles buscarem melhorias, buscarem informação para que essa pressão não afete tanto a vida dele negativamente. Então, muito obrigada aos estudantes que participaram do nosso podcast. Muito obrigada a todos que escutaram o nosso podcast até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço, pessoal! Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Essa produção foi realizada pelos alunos Brenda Gabriele, Bruna Rafaela, Henrique Valenzuela, Letícia Freire, Matheus Macena, Samara Letícia e Vitória Soares, sob orientação dos mentores João Pedro Lima e Edna Maria. Direção por Brenda Gabriele. Produção por Matheus Macena. Roteiro por Letícia Freire, Bruna Rafaela e Samara Letícia. Apresentado por Henrique Valenzuela e Vitória Soares. Edição de áudio por Brenda Gabriele, orientação de Edna Maria e João Pedro Lima.